Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E hoje vamos falar dos estaduais, nas decisões. Vamos falar da Libertadores de América com os 16 clubes já decididos, os confrontos. Vamos falar da Champions League com os 4 semifinalistas. E a NBB nas suas quartas de final com o jogo Franca e Bauru. Que jogaço! A primeira vitória de Franca no segundo jogo diante do Bauru. E conosco aqui, claro, estão os comentaristas para analisar, para debater todos esses assuntos. E claro, o nosso convidado especial, Fernando Pena. Fernando Pena, eu começo com ele. Muito obrigado por atender aqui o Esporte Mágico. Seja bem-vindo. É um prazer estar no Esporte Mágico. É uma honra fazer parte desse programa. Marcelo de Oliveira, o Peixe. Marcelo. Marcelo, e os seus destaques para o programa de hoje, Marcelo? O meu destaque é exclusivo. É a vitória do time de Franca e Bauru. Jogou muito e surpreendeu muita gente que estava achando que o Bauru ia ganhar de 3-0. E eu falei aqui no programa que eu acredito, é muito difícil. Não é porque ganhou essa partida que o Franca já tirou o Bauru, mas foi um passo importantíssimo. Parabéns, Franca Basquete. Ricardo Costa, e os seus destaques, Ricardo, para o programa de hoje? Olá, Gonzaga, olá, Marcelo, olá, Fernando Pena, olá, amigos do Esporte Mágico. É um prazer recebê-lo, Fernando Pena, aqui com a gente, para a gente debater muitos assuntos, principalmente o basquete. Tenho obrigação de repetir o destaque do Marcelo. Não tem como não destacar nessa semana a magnífica vitória do Franca Basquete sobre o Bauru. O Bauru que vinha de 26 vitórias consecutivas no NBB. Franca conseguiu essa façanha e mostra que pode decidir aqui em casa, com 2 jogos em casa, com o Pedrocão lotado. Franca tem tudo para chegar às semifinais do NBB 7. Destaco ainda a supremacia das defesas sobre os ataques nas decisões dos 4 principais estaduais do Brasil, onde apenas 2 gols foram marcados nas decisões de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Gonzaga. Legal, muito bacana, é verdade. Olha, e antes de falar do basquete, dessa boa vitória do Franca diante do Bauru, vou destacar aqui o Sub-12, da Escola Chuí-Chuá, que venceu o MVP, por um placar de 52-14, e no Sub-15 não foi muito feliz, perdeu para o SESI de São Paulo por 46-41, mas um bom trabalho lá na escola do Chuí-Chuá. Um abraço para o Chuí e para o Niltinho. E agora, obviamente, nós vamos falar do jogo, o Fernando, Marcelo, Ricardo, do jogo de basquete de Franca, a segunda partida que Franca fez lá na capital, lá em Bauru, não foi na capital, foi lá em Bauru, e a boa vitória. E esse jogo, eu vou começar pelo Pena. Pena, você acompanhou a partida? É inesperado essa vitória ou, de qualquer forma, Franca também, aqui é a capital do basquete, dá para imaginar que o time tem forças para virar, para reverter isso, não é verdade? Eu que pude disputar o NBB, a gente sabe do equilíbrio do campeonato. Eu sempre falava, a gente comentando entre nós jogadores, técnicos, que o Bauru, pelo que mostrou durante toda a temporada, está um passo acima das demais equipes. Mas Franca foi lá e mostrou, estava, se não me engano, 26 jogos invicto, mostrou muita competência de chegar e ganhar esse jogo lá dentro de Bauru. Acho que a equipe de Franca se personaliza durante o mata-mata contra Bauru. Acho que eles conseguiram um passo importante, mas como o Marcelo falou, acho que não tem nada ganho. Acho que Bauru tem uma equipe muito forte que pode jogar como bem dentro de casa como fora. Então acho que olhos atentos, pés no chão, porque eu acho que vai ser guerra aqui em Franca. Eu acho que quinta-feira, sem dúvida nenhuma, acho que o ginásio vai estar abarrotado. E Franca, acho que tem totais condições de sair com a vitória. Principalmente defensivamente, se marcar bem, igual marcou lá em Bauru. Acho que tiraram o Alex do jogo, que eu acho que a gente fala que é a estrela, mas o espírito. O Alex é um cara que contagia a equipe, é um cara que o Franca conseguiu tirar ele totalmente do jogo ontem e saiu com essa vitória. Ricardo Costa, o Fernando tem propriedade para falar, porque esteve lá dentro há pouco, joga basquete ainda, esse grande armador. Ricardo Costa, e esse jogo, de fato, uma vitória que a maioria dos torcedores não acreditava tanto, mas Franca prova que realmente é um time de chegada. Olha, Gonzaga, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu que moro há pouco tempo em Franca, então faz cerca de 1 ano e meio que eu venho assistindo o Franca Basquete, estando acompanhando diretamente todos os jogos que eu posso, eu estou lá acompanhando pela TV. Eu me arrepiei nos segundos finais da partida, Gonzaga, porque era um momento extremamente importante aquela vitória,
porque não foi uma vitória qualquer. Era uma vitória que marcava não apenas o empate nessa fase extremamente importante do campeonato, mas é uma vitória que marca a quebra de uma sequência de 26 partidas, 26 vitórias consecutivas do Bauru. Como o Fernando disse, é uma equipe que está um degrau acima das demais. Tem um elenco fortíssimo, com muitos jogadores de nível de seleção, e Franca conseguiu quase a perfeição. E algumas coisas que chamam a atenção nesse jogo. Franca, primeiro, no jogo de sexta-feira, Franca não esteve bem, o Bauru fez uma diferença grande de 27 pontos, e no jogo de domingo, nessa segunda partida, primeiro, o Lucas Mariano, o Léo Mendel, jogaram 40 minutos, eles não descansaram um segundo sequer. O Marcos Mata jogou 39 minutos e 55 segundos, 5 segundos apenas fora de quadra. Isso demonstra o que esses jogadores lutaram por essa vitória. O Marcos Mata marcou 26 pontos, conquistou 11 rebotes e 5 assistências. Foi o cara do jogo. E, como o Fernando Pena disse, Franca conseguiu o mais importante, eliminar o Alex da partida. O Alex fez apenas 5 pontos. No jogo de sexta-feira, ele jogou bem menos tempo, porque com o jogo tranquilo, o técnico Guerrinha poupou vários jogadores. O Alex fez 16 pontos no tempo que ele esteve em quadra e marcou apenas 5 pontos nesse jogo. Daí a importância do que Franca conseguiu essa façanha, e deixa claro que tem possibilidade sim aqui com o Pedrocão cheio, lotado, para vencer mais uma partida e quem sabe até fechar essa série. Por que não? É difícil, porque Bauru, não tenho dúvida, vai vir extremamente mordido para essa partida. Marcelo, você perguntou para ali na última vez que ele esteve aqui, no último programa, a respeito de anular a jogada de arremesso de 3 pontos, que é o forte de Bauru, entre outras coisas. A Bauru tem um time, Larry, esse americano, naturalizado brasileiro, joga muito, Fernando está aqui, há de concordar comigo, Alex, o time do Bauru, Robert Day, enfim, tem outros jogadores ali, é um time completo. Você disse, e o Elinho concordou com você, ou seja, inibindo essa jogada seria um caminho. Você entende que o jogo de hoje, por eles terem feito 71 pontos, pode ter sido isso um dos fatores para a vitória de Franca? Eu acho que não só isso. Eu acho que realmente é uma coisa que é um diferencial do time de Bauru, essas bolas de 3 pontos. Mas eu vi o time muito aguerrido. O time estava totalmente diferente. Aquela equipe do Franca que jogou o primeiro jogo não é essa mesma equipe que jogou o segundo jogo. O time estava ligado, o Mata... Aquilo que você tanto cobrava aqui no programa, né, Marcelo? Essa vibração, essa garra, né? Desculpa a interrupção. Legal, eu achei assim, 2 partidas distintas. Mas é esse time aí que tem que entrar em quadra aqui, para incendiar a torcida e tentar eliminar nesses 2 próximos jogos. Porque o Franca tem uma chance muito grande agora. Passou o mando para cá. E nas 2 próximas partidas, se nós eliminarmos ela aqui, se for para lá... vai acontecer igual da outra vez. Quase tiramos o Bauru, mas quase. Aqui é mais fácil. Vamos lá, gente. Vamos encher o Pedrocão e vamos apoiar esse time que está dando muito orgulho para Franca. Fernando, você como jogador, um armador de alta categoria, jogou em grandes clubes, teve uma passagem aqui em Franca, ultimamente no Paulistano, um jogo desse, onde Bauru é o favorito, isso não tinha como negar, pela qualidade do time tecnicamente falando. Como que se prepara uma equipe, no caso de Franca, para enfrentar uma equipe como o Bauru, Fernando? Bom, acho que a equipe de Bauru, como o Marcelo falou, a gente, para analisar friamente, você fala assim, a seleção do campeonato, você pode colocar, sem dúvida nenhuma, 4 jogadores de Bauru, que é o Rashtimer, o Ricardo Fischer, que é um armador que está jogando muito bem, o próprio Alex e o Murilo, era o Jefferson que teve um problema de lesão e não está jogando. Enfim, só que o Bauru... somos seres humanos, eu acho que o atleta tem altos e baixos. Por exemplo, o Alex que está vindo para mim, na minha opinião, acho que de Brasília está fazendo a melhor campanha, desde Brasília, do Coque, eu acho que está sendo a melhor temporada do Alex. Durante todo o campeonato, está sendo muito regular, fazendo ponto, assistência, ele é a alma desse time, e Franca conseguiu tirar isso. Eu acho que o primeiro passo para a Franca conseguir essa vitória é tentar anular o Alex, como anulou lá o Mata, acho que combateu ele, que é um cara grande, que tem uma envergadura muito boa, conseguiu fazer essa marcação individual com o Alex, tirou ele lá do jogo. O André Coimbra, mesmo entrando, sempre que o Alex é um cara que gosta de trombar, que gosta de ter esse contato físico, o André é um cara forte que entra para dar umas trombadas e está entrando, tirando ele do jogo. Eu acho que Franca, se continuar assim, e quero enaltecer também o Elinho, com 39 anos, o cara
fenômeno. Para mim, 39 anos, jogar em alto nível como ele está jogando, foi de suma importância. Ele é fundamental a vitória ontem. Os 2 lances livres que ele fez, a bola dos 3, acho que para mim liquidou a partida. Tá de parabéns, junto com o Léo, que não tinha jogado tão bem no primeiro jogo, que jogou, fez uma boa partida. O Lucas Mariano, que não tinha jogado nada no primeiro jogo, jogou muito bem. Então, acho que Franca ganha confiança. Não tem nada ganho, acho que Bauru pode vir ganhar. Mas Franca do lado do Pedrocão, o ginásio cheio, vai ser difícil ganhar de Franca aqui. Se a Franca continuar com esses pés no chão, pensar primeiramente defensivamente, eu acho que tem condição totais de ganhar o jogo. Ó, legal, muito bacana, né? Fechado aí o basquete, a gente vai poder falar um pouquinho mais. A Liga Nacional de Vôlei Feminino, Osasco e Rio 3-0 na despedida da Fofão. Essa jogadora com 45 anos de idade vai deixar o vôlei também, com 45 anos, prestou um serviço muito grande. O time de Osasco, que tem a Camila Bright, tem a Thaísa, no time do Rio com a Fabi, e jogadoras de qualidade, mas o Rio de Janeiro jogando lá no Maracanãzinho fez prevalecer, né, o mando, vamos dizer assim, e ganhou por 3-0. Parabéns aí. Vamos ao intervalo e já voltamos com muito mais para você. Não saiam daí. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET, e vamos agora a uma matéria que o Ricardo Costa fez do aniversário do Santos, 103 anos, que completou nesse mês de abril, o grande Santos da vila mais famosa do mundo. Solta aí, por favor. No último dia 14 de abril, o Santos Futebol Clube completou 103 anos. Fundado em 14 de abril de 1912, o Santos Futebol Clube tem uma magnífica história marcada principalmente por ter sido o clube onde atuou o maior jogador de futebol de todos os tempos. Aliás, a história do Santos deve ser dividida em 3 partes: antes, durante e depois de Pelé. Curiosamente, o Santos, que viria a se consagrar como um dos melhores e mais vencedores times do século XX, foi fundado exatamente na noite que aconteceu uma das maiores tragédias daquele século. Enquanto o Peixe era fundado na cidade do litoral paulista, o navio Titanic afundou em sua viagem inaugural após chocar-se com um iceberg no Oceano Atlântico, resultando na morte de 1.517 das 2.223 pessoas a bordo, o que fez desta a maior catástrofe marítima já registrada em tempos de paz. Antes de conquistar o seu primeiro campeonato paulista em 1935, o Santos já havia entrado para a história da competição em 1927, quando se tornou a primeira equipe a atingir a marca de 100 gols numa mesma edição. Antes da era Pelé, o Santos ainda conquistou mais 2 campeonatos paulistas em 1955 e 56, já contando no elenco com alguns jogadores que fariam história ao lado do Rei, como Zito e Pepe.
De 1957 até 1974, Pelé foi titular absoluto e reinou com a camisa 10 do alvinegro praiano, onde conquistou todos os títulos possíveis e imagináveis a uma equipe de futebol, atuando em 1.116 partidas e marcando 1.091 gols, sendo artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes, 9 delas de forma consecutiva entre 1957 e 1965. No grande período do reinado de Pelé, marcado por inúmeras conquistas, o ápice foi a primeira metade da década de 1960, quando o Peixe reinou absoluto no futebol paulista, brasileiro, sul-americano e mundial, com uma equipe que contava com inúmeros outros craques que fizeram muito sucesso, inclusive pela seleção brasileira, como o goleiro Gilmar, Lima, Mauro, Zito, Coutinho e Pepe, que fizeram daquela equipe um dos maiores esquadrões de todos os tempos, um verdadeiro time dos sonhos. Nesse período, o Peixe faturou um tri de 1960 a 62 e um bicampeonato paulista em 1964 e 65. Foi pentacampeão da Taça Brasil de 1961 a 65, conquistou o bicampeonato da Taça Libertadores da América em 1962 e 63 e chegou ao ápice conquistando também o bicampeonato mundial de clubes ao vencer a final contra o Benfica em 1962 e contra o Milan em 1963. O segundo jogo da decisão do Mundial de 1962, quando o Peixe goleou o Benfica por 5-2 em Lisboa, com 3 gols de Pelé, provavelmente tenha sido a maior exibição daquele esquadrão, que conquistava ali o primeiro Mundial de clubes de uma equipe brasileira. Na segunda metade da década de 60, com a equipe renovada, contando então com craques como Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado, Clodoaldo, Toninho Guerreiro e Edu, ao lado do Rei, o Santos voltou a conquistar o tricampeonato paulista entre 1967 e 69 e ainda faturou o torneio Robertão, equivalente ao Campeonato Brasileiro em 1968. O último título da era Pelé foi o Campeonato Paulista de 1973, que foi dividido com a Portuguesa, em virtude de uma lambança do árbitro Armando Marques, que errou a contagem da disputa de pênaltis. Após a despedida de Pelé, os títulos ficaram escassos. Em 1978, a primeira geração dos meninos da Vila faturou o Campeonato Paulista. Após o vice-campeonato brasileiro em 1983, ao ser derrotado pelo Flamengo de Zico, no ano seguinte o Peixe conquistou mais um título paulista, que marcou o início de um jejum de 18 anos sem nenhuma conquista importante. Nesse período, o que mais marcou foi o vice-campeonato brasileiro de 1995, quando perdeu a decisão para o Botafogo em uma atuação desastrosa do árbitro Márcio Rezende de Freitas, que prejudicou absurdamente o Santos. Somente em 2002, com a segunda geração dos meninos da Vila, liderados por Robinho e Diego, o Peixe foi novamente campeão ao bater o Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro, competição que foi conquistada novamente em 2004. Em 2006, 22 anos após o último título, o Peixe voltou a conquistar o Campeonato Paulista e de lá para cá, com exceção de 2008, o Peixe disputou todas as decisões da competição, sendo bicampeão em 2007 e triconsecutivo entre 2010 e 2012, já com a terceira geração dos meninos da Vila, comandados pelo genial Neymar. Em 2010, o Santos conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil e no ano seguinte, o Peixe voltou ao topo da América ao derrotar o Peñarol e conquistar a Taça Libertadores. O final daquele ano marcou um dos maiores vexames da história do Peixe, quando foi goleado e humilhado pelo Barcelona por 4-0 na decisão do Mundial de Clubes. Ao longo desses 103 anos, muitos craques vestiram, honraram e se tornaram verdadeiros heróis para a torcida do Peixe. Daria para montar um time dos sonhos da torcida do Santos, com craques como Gilmar,
Carlos Alberto Torres, Mauro, Ramos Delgado e Léo, Zito e Clodoaldo, Neymar, Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico Lula comandaria esse esquadrão. Legal, muito bacana. Olha, esse Santos que tem muita história, muitas histórias. O Santos que ganhou seu primeiro título em 35, depois, 20 anos depois, que veio ganhar um título em 55. E eu comecei a gostar do futebol vendo o Santos no final da década de 60 jogar. O Santos que tinha um time que foi tricampeão paulista com Cláudio, Ramos Delgado, Carlos Alberto, Turcão e Rildo. O Santos tinha no meio campo ali, o Santos tinha Clodoaldo com 19 anos, tinha Mazinho e Pelé. Picolé, Toninho, Edu, do técnico Antoninho. E para mim, o privilégio que eu tive de ver Pelé, eu garotinho ainda, adolescente, num jogo do Campeonato Paulista em 73 em Ribeirão, numa vitória de virada do Santos, o Santos que tinha o Serras, um goleiro argentino, tinha Marinho Pérez, Carlos Alberto, Neuci e Zé Carlos, Clodoaldo, Pelé e Brecha, Jair da Costa, Nenê e Edu, com gols de Alcido e Jair da Costa. Depois o Santos, Pelé, né, um dia ia parar, infelizmente, para a tristeza dos apaixonados do futebol, Pelé deixa os gramados. E o Santos conseguiu o título de 78, paulista, e de 84. Depois passou muito tempo sem ganhar um título importante. Ganhou o Rio-São Paulo de 97, a Conmebol de 98, e surgiu aqueles garotos, né, o time do Santos, os garotos da Vila, em 2002, com a conquista do Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians. O Santos que tinha Fábio Costa, Alex e André, Maurinho e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto. E o Santos depois veio ganhar o Paulista de 2006, 2007 e agora 7 vezes seguidas ganhando, disputando o Campeonato Paulista com o tricampeonato 2010, 11, 12, uma Libertadores de América, uma Copa do Brasil, ou seja, esse Santos de muitas histórias, esse Santos que parou guerra conflitantes na época, na África, na década de 60, entraram em acordo para ver o Santos jogar. Isso é verdade, sim senhor. Isso qualquer dia nós vamos fazer um programa para falar, viu, Ricardo, Fernando e Marcelo, só dessa situação. O Santos, minha paixão, meu amor, Santos, parabéns. Quer comentar alguma coisa rapidinho, Marcelo? Você que é o peixe? Eu ia comentar sim. Eu também acompanhei muito esportes, né? Muito futebol desde pequeno. E o Santos ficou uma época muitos anos sem ganhar nada. Ganhou aquele Campeonato Paulista em cima do Corinthians e depois veio a ganhar o Campeonato 2002, 2004. De 2006 para cá, a torcida do Santos não pode reclamar, gente. Dos últimos 10 campeonatos, o Santos fez 9 finais. Então, parabéns à torcida do Santos, que sempre está gritando aí, é campeão. Parabéns, Santos. Legal, bacana. Olha, agora vamos falar de Libertadores de América. Já tem os 8 confrontos. O Montevidéu pega o Racing, Universitário de Sucre, Tigres, Emelec e Atlético Nacional, Estudiantes e Santa Fé, Boca e River, o confronto argentino. Aí vem os brasileiros. O Corinthians pega o Guarani do Paraguai, o Atlético pega o Internacional e o São Paulo Cruzeiro. Pessoal, vamos falar um pouco, Ricardo. Começo aqui por você. E esse confronto que, pela classificação, 4 brasileiros vão enfrentar já nas oitavas de final. O Internacional que vai pegar o Atlético Mineiro e o Cruzeiro que pega o São Paulo. O Corinthians que livrou, por ter tomado 2 gols do São Paulo, livrou do Atlético Mineiro. E aí, Ricardo? Exatamente, Gonzaga. Aquela situação foi muito interessante. Prova disso, o árbitro deu 2 minutos de acréscimo naquela partida. E com 46 minutos ele encerrou o jogo. Ninguém queria saber de mais nada. O São Paulo jogou o que ele não tinha jogado esse ano ainda. E o Corinthians, que vem numa fase nada legal. Ganhou apenas uma partida nas últimas 6, aquela vitória sobre a Ponte Preta, extremamente polêmica por aquele gol da Ponte Preta que não foi validado. Então o Corinthians perdeu aquele jogo. Se o Corinthians perdesse por um gol de diferença, ele enfrentaria o Atlético Mineiro. O que aconteceu? Ele perdendo por 2, ele enfrenta o Guarani do Paraguai. Teoricamente, bem mais fraco. Pode até ser que não seja, na prática, mas na teoria é muito melhor hoje enfrentar o Guarani do Paraguai do que o Atlético Mineiro. Então, aquele 2-0 estava de bom tamanho para as duas equipes, depois de tanta confusão, de tanta expulsão, de agressão de um lado, agressão de outro, arbitragem polêmica, lances difíceis. Então, ficou tudo bem. Agora vamos aos confrontos. Interessante já pensando até um pouco na frente. O confronto entre São Paulo e Cruzeiro, desse confronto, o São Paulo renasceu na competição. O São Paulo que estava
em certo momento, em situação delicada, acabou sobrando, porque com a derrota do São Lourenço para o Danúbio, o São Paulo poderia até ter perdido para o Corinthians, que ele estava classificado. Mas o São Paulo, que enfrenta o Cruzeiro, que classificou também na última rodada, o próximo adversário deles sai do confronto, River e Boca. Então, é duas pedreiras, um confronto Brasil e Argentina, de qualquer forma, já na próxima fase. O Corinthians tem um caminho mais fácil, mas até chegar à semifinal, porque aí ele pegaria um desses adversários na semifinal. O Atlético e o Inter caíram do outro lado da chave. É um confronto aí... na década de 70 teve os confrontos de Mineiro pelo Cruzeiro com o Internacional. Dessa vez são Internacional e Atlético, faz esse confronto aí e tem um caminho futuramente mais fácil na Libertadores, Gonzaga. Legal, muito bacana. Fernando, você gosta de futebol, né? Você é um jogador de basquete, mas com certeza um atleta gosta. E aí, essa Libertadores, você tem uma... Eu não vou perguntar ao seu time, você fica à vontade para dizer que time você torce, e você entende que os brasileiros são favoritos? A gente vê o Boca, que estava numa chave mais fácil, ficando no primeiro geral, pegando o River. É que a gente fala, né? Clássico, né? Não tem favorito. Um clássico não tem favorito. O São Paulo, que é meu time, não tem problema nenhum falar. Eu sou de 83, vi meu time ser três vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores. Eu sei que é um time que gosta desse mata-mata de Libertadores. A torcida lota. Eu, quando estou em São Paulo, sempre que eu posso, prestigio. Então, acho que vai ser uma briga boa com o Cruzeiro. Não tem favorito também. O Cruzeiro também estava vindo de altos e baixos, como o São Paulo estava vindo. Mas agora zera tudo. É outro campeonato. Estamos confiantes que o São Paulo possa passar do Cruzeiro e ter um confronto da Argentina, igual com o River, com o Boca, que sem dúvida nenhuma vai ser um jogão. Legal, bacana, Fernando. Olha, o São Paulo tem a cara da Libertadores. Você falou muito bem. São Paulo, que não estava jogando nada, não se encontrou ainda e fez um jogo muito bom contra o Corinthians. E você disse muito bem, nesse mata-mata agora, pelo jogo que fez contra o Corinthians, entendo que o São Paulo pode entrar no paro aí. E aí, Marcelo, e essa Libertadores? Como eu sempre disse, a Libertadores, pra mim, começa agora. Agora que nós vamos ver quem é quem. E eu acho que o Cruzeiro arrumou pra cabeça. Porque o São Paulo saiu dessa vitória diante do Corinthians com a autoestima muito elevada. E muito estranho o Corinthians também não partir pra cima pra pegar um time mais fraco. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esse time não é bobo também não. Porque o Atlético Mineiro hoje é um time também que tá que nem o Corinthians, tá em decadência pra mim, não tá jogando bem. Eu acho que o Atlético Mineiro corre o risco de perder o Campeonato Mineiro. Eu vi a partida dele na Libertadores, ganhou 2-0, ganhou, mas ganhou nas coxas. O time do Atlético Mineiro não tá jogando aquela bola, não tá jogando. E eu acho que o Corinthians apostou em jogar com esse time lá do Paraguai, que não é bobo. Agora a Libertadores começa, agora vamos ver quem é quem. E eu acho que o São Paulo vai dar trabalho. Gonzaga, aproveitando o Pena, fazendo um paralelo basquete e futebol nesse momento, na Libertadores tivemos o Boca como o melhor primeiro colocado e, por circunstância, vai pegar o River, que foi o pior segundo colocado. A torcida do Boca e do River não ficaram certamente nada satisfeita desse confronto nesse momento. No basquete, você acredita também que o pessoal de Bauru não achou nada legal ter enfrentado Franca nesse momento? Sem Pela dúvida, rivalidade? Sem dúvida, Franca sempre é Franca. Franca pode jogar com o Juvenil aí, que com certeza vai dar trabalho para qualquer time que vier jogar aqui. É guerra. Franca tem essa tradição, acho que é mais de 50, 60 anos de basquete ininterruptos aí. E Franca tem, acho que essa tradição, tem dúvida nenhuma que vai ser... É que o Marcelo tá falando, Libertadores, o playoff começou do campeonato. A gente vê próprio no NBB... Nós ficamos, dando exemplo nosso, nós ficamos em sexto, pegamos 10º, São José, que nós tínhamos ganhado as duas deles na fase de classificação de 20 pontos. E perdemos o playoff de 3-1. O próprio Brasília com Limeira, Brasília com Pinheiros ficou em 7º, Brasília em 10º. Brasília foi e ganhou de 3-1. E também teve o 5º, que é o Minas, que fez uma excelente campanha, o time do Demetrios, perdeu para o 12º, entendeu? Então, acho que nesse momento, a gente pode falar que o Boca teve a melhor campanha, mas acho que todos falam, não tem propriedade muito para falar, que a chave do Boca era mais fácil. Mas agora é outro campeonato. O Marcelo falou, zera tudo e vamos ver. Começa agora. Vamos ver a história aqui daqui para frente. Legal, muito bacana. Marcelo, o Boca, que montou um time, o Boca chegou. O Boca tem uma tradição muito grande em Libertadores de América. É uma das forças da América, sem dúvida nenhuma, principalmente da América do Sul. América Latina. O Boca que tem Orion, o Boca que tem Palácio, o Boca que tem Gago. O Boca, ao lado, exatamente, o Boca ao lado do Corinthians, na minha opinião, são as duas principais equipes dessa Libertadores. O Corinthians,
Não vamos levar em conta agora, você até comentou que o Corinthians nos últimos jogos empatou, veio caindo de produção, depois você vai comentar isso aí. O Corinthians que tem uma defesa muito bem armada ali, que tem o Gil, que tem o Felipe, tem ali o Fagner, o Wendel ali nas laterais, uma defesa muito bem postada, que tem Ralf, Elias, jogadores que tem o meio de campo muito bem composto, o time do Corinthians. O Guerreiro ficou fora nesses últimos jogos, mas vai voltar. O Danilo, o Emerson. Eu entendo que o Corinthians, o Tite tem um time na mão. Hoje, não dá pra gente prever que vai começar esse mata-mata. Dá pra afirmar que ainda o Corinthians e o Boca são as principais equipes desse mata-mata? Eu vou ser bem sincero, eu preciso ver os dois times jogar. Pelo menos uma partida, a próxima partida. O Corinthians agora vai descansar. O Corinthians não tem mais nenhuma partida, não está disputando a Copa do Brasil. Então o Corinthians está descansando, vai jogar na outra semana. Então vai ter um tempo para se recompor. O time do Boca, que eu comentei com vocês, eu acho esse time melhor do que aquele time que fez a final da Libertadores com o Corinthians. Porém, o Boca vai pegar o River. Lá, gente, na Argentina, é a mesma coisa. Do Palmeiras está morto, o Corinthians tá com um time bom. Vai jogar os dois. Vocês viram aí na Arena Corinthians agora. O Palmeiras, o Corinthians era favorito jogando em casa. O Palmeiras foi lá, tá bom que foi nos pênaltis, mas tirou. Boca Juniors e River, eu já não aposto em ninguém, porque é uma rivalidade muito grande. Mas o Corinthians, voltando depois desse período que vai dar uma descansada, e eu vendo o Corinthians jogar, aí eu vou poder te responder, porque no momento eu acho que o Corinthians está numa decadência. Legal, muito bacana. Olha, vamos a mais um intervalo e já voltamos com muito mais para você. Não saiam daí. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte. A melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Champions League, que já tem os 4 semifinalistas, o Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e a Juventus. O Barcelona, perdão, que desbancou o PSG, o grande time do PSG, o Real Madrid, que despachou o Atlético de Madrid, o Juventus, que eliminou o Mônaco, e o Bayern de Munique, que despencou, né? Deu-lhe um cacete no Porto, depois de perder o jogo em Portugal de 3-1 por 6-1. Ricardo Costa, vamos falar um pouco agora dessa Champions, mas você quer falar um pouco aí de Barcelona e PSG, não é verdade? Nossa, Gonzaga, que jogaço! Que atuação! O primeiro tempo do Barcelona na semana passada contra o PSG foi muito bom, beirou a perfeição. O gol do Neymar, após uma jogada sensacional do Iniesta, que cracaço. Impressionante, ele pegou uma bola bem pouco para frente da sua área, ele atravessou o campo com a bola, mas diferentemente daquela jogada do Giovani lá no jogo de São Paulo, que foi velocidade, dessa vez o Iniesta não, foi técnica pura, driblando com aquela velocidade moderada, tranquilo, e botou o Neymar cara a cara com o goleiro. E o Davi Luiz, meu Deus, o Davi Luiz vai ter pesadelo durante um bom tempo com esse time do Barcelona, porque se no primeiro jogo ele tomou 2 canetas do Luizito Soares, dessa vez
Neymar fez 2 gols nas costas dele. Meu Deus, ele deve estar arrasado. Que fase do Davi Luiz. Mas um jogaço. O Barcelona fez 2-0, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e tranquilo, passou de fase. O PSG não foi nem sombra do que ele jogou contra o Chelsea na fase anterior. E para mim, a equipe que eu imaginava nessas semifinais seria até no lugar da Juventus. O Barcelona, sim, mas pelos confrontos o Chelsea acabou saindo fora. Mas eu imaginava o Chelsea chegando um pouco mais na frente. O restante é isso aí mesmo, Gonzaga. Ricardo, eu tenho dito aqui que o Real Madrid, para mim, é a melhor equipe tecnicamente do futebol mundial, mas a gente falou do Barcelona, que tem o Piqué, que tem o Mascherano, o Daniel Alves, e o meio de campo, que tem o Busquets, tem Xavi, Iniesta, um jogador, Ricardo, que pouco nós falamos dele aqui, o croata, o Rakitic, que ajudou a arrumar mais ainda o time, e na frente, o Messi com Suárez e Neymar. MSN, Marcelo, né? Exatamente. Marcelo, eu te pergunto, levando em conta esse meio campo, eu disse, com Xavi, Iniesta, o Rakitic, esse croata que joga muito, ele taticamente ele é perfeito, com Suárez, Neymar e Messi, dá para comparar tecnicamente com o Real Madrid? Eu acho que tá acima. Eu acho que o time do Barcelona hoje é um time que tá fazendo os outros times tremer. E eu só queria fazer um comentário antes da gente estar falando isso aqui. Tem coisas que só os deuses do futebol podem explicar. Eu vou falar aqui, talvez vocês concordem comigo ou talvez não. O Ricardo acabou de falar agora do Chelsea. O Chelsea, pra mim, tava jogando mais que o Paris Saint-Germain. E naquele jogo lá, o Paris Saint-Germain empatou o jogo no finalzinho. Empatou, né, Ricardo? Classificando-se. Não devia ter feito aquilo. Que nem o Brasil contra o time do Chile. Aquela bola que bateu na trave, gente. Se o Brasil tivesse perdido pro Chile, nós não teríamos passado uma vergonha absurda. Que é a mesma vergonha que foi o maior azar nosso, então aquela bola na trave, no travessão. Tinha ganhado, porque ganhava ali. Pô, gente, o Brasil ainda jogou bem. Foi passar aquele vexame. Então a mesma coisa foi com o time do Paris Saint-Germain, na minha opinião. Principalmente o Davi Luiz, né? O Davi Luiz, então, pra ele o melhor... fazer um reloginho e voltar pra gente, pelo amor de Deus, faz aquela bola do Thiago Silva. Do Thiago Silva lá pro escanteio. E o Thiago Silva, que acabou se machucando no primeiro jogo, deixou o Davi Luiz numa fria ainda, saiu fora do vexame. Outra coisa também, o treinador do Paris Saint-Germain tinha que ter poupado o Davi Luiz, colocasse um centroavante de zagueiro. Você viu o que fizeram com o Dante? O Dante deu aquela falha horrível, não foi só aquilo, não, que jogou mal a partida também. O que aconteceu na outra partida, Ricardo? Banco. O Zé no banco. É o que tinha que ter feito. Entrou lá a hora que tava 6 já, né? Mas o Barcelona hoje, pra mim, é o melhor time do mundo. Ô, Fernando, você com certeza absoluta conhece, acompanha um pouco desses clubes europeus, porque eu entendo que os caras têm grana, tem bala na agulha, tem, né, um poder aquisitivo maior, uma economia bem diferente e são organizados. Por isso que a gente fala muito aqui de Real Madrid, de Barcelona, de Bayern de Munique. Você acompanha o futebol internacional? Acompanho, eu gosto muito quando tem os jogos aí, de vez em quando a gente não tem treino, a gente acaba acompanhando. Esse do Chelsea eu acompanhei, o Marcelo falou que o Thiago se fez uma bela, pôs a mão na bola, deu um pênalti pro... Lance bobo, lance bobo pro Chelsea, e depois ele fez o gol de cabeça, então era... Que deu a classificação pelo gol fora de casa. Mas por incrível que pareça, eu estava vendo um jogo da Juventus. A Juventus é um time italiano que está na semifinal. Acho que é um time que vem chegar forte. Pode pegar o Real Madrid, que você falou que é um time muito competitivo, se não for o melhor tecnicamente, mas é que nós estamos falando do mata-mata. A Juventus, eu acho que é igual o Atlético Madrid ano passado. Não vai chegar, acabou chegando na final e perdeu por detalhes para o melhor time do mundo, que era o Real Madrid. É verdade. Ô, Fernando, o Real Madrid tem ele o Casillas, que para mim é um goleiraço. Ele às vezes falha, mas pelo currículo, pela marca pública que ele já prestou futebol, ele mantém ali. E você tem ali o Pepe, que é um zagueirão e tal, mas um jogador que você tem que respeitar. O Sérgio Ramos. Você tem ali o meio-campo. O meio-campo você tem o croata, o Modric, o Toni Kroos e o James Rodrigues. Você tem Bale, você tem o Benzema e Cristiano Ronaldo. Então, eu olhando, é claro, por nome, esse time é de muito peso. Sem dúvida. Porque não dá para negar. E eu comento isso com o Ricardo. Mas, no momento, Ricardo, o Barcelona parece que está um pouquinho acima. E isso pode se explicar um pouco, não é verdade? Sim. Para mim, a explicação é muito simples, Gonzaga. O Real Madrid, desde o início do ano, vem sofrendo com sérios problemas de contusões. Modric ficou fora de vários jogos, inclusive na semana passada. James Rodrigues ficou fora por quase 2 meses. Na semana passada,
Benzema e o Gareth Bale não jogaram. E tá aí a dificuldade que o Real Madrid teve mais uma vez contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que por sinal é a pedra no sapato do Real Madrid já há um bom tempo. Nessa temporada, então, nem se fala. E com essa dificuldade de falta de jogadores por contusão, o Real Madrid somente conseguiu a vitória sobre o Atlético de Madrid, um jogo que já estava contando com a prorrogação. O gol foi feito aos 43 do segundo tempo. Verdade. Pelo Chicharito Hernández, que teve poucas chances, inclusive, durante a temporada. Uma bela jogada do James Rodrigues com o Cristiano Ronaldo, que deu de bandeja. O Chicharito Hernández fez o gol e ficou tão emocionado que ele só faltou chorar em campo, porque ele conseguiu uma façanha espetacular, Gonzalo. Legal, muito bacana. Pra gente entrar aqui no Campeonato Mineiro, né, o Fernando falou aí do time da Juventus, que tem o Buffon, um goleiraço com 37 anos. Fernando, 5 Copas do Mundo, é um goleiraço. O Tevez, o argentino, né, é muito polêmico, bateu de frente com o Messi, por isso não veio na Copa do Mundo, mas tá jogando, você lembrou muito bem, Fernando. A Juve tá jogando muita bola. Falando a respeito de goleiro, ontem foi o dia do goleiro. Eu queria depois fazer uma perguntinha pra vocês. Quem que foi o melhor goleiro que vocês viram jogar? Porque eu vou fazer até uma homenagem aqui, um abraço pra todos os goleiros. O que eu vi jogar, Marcelo, eu vou direto. Sepp Maier, o alemão. Rodolfo Rodrigues, que eu vi jogar. O melhor goleiro que eu vi jogar. Legal, muito. Ricardo, você quer completar? Fala, qual goleiro Ricardo, que você viu? Goleiro que você viu jogar? Que viu Talvez jogar. O Marcos. Eu sou fã do Marcos. Legal. Fernando, você tem um goleiro aí do mundo? Pode ser? A gente fala... Eu sou São Paulino, gosto muito do Rogério Ceni, mas o Marcos, eu acho que no quesito Brasil foi o melhor goleiro, acho que todos os tempos aí. Aqui no Brasil, que você fez a pergunta, né? Geral ou seria só... Não, geral, goleiro que você Não, então o Sepp Maier, tá feito. Gente, vamos falar agora de Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro empatou com a Caldense, e olha um jogo, Ricardo Costa, eu vou dizer uma coisa pra você, o Atlético não mereceu a vitória não, e aí, esse jogo? Olha, Gonzaga, o Atlético arrumou pra cabeça. Chegou na final contra a Caldense, que tem a vantagem do empate no segundo jogo, que será em Varginha. A Caldense, que não perdeu para nenhum time da capital nesse campeonato, empatou com o Cruzeiro e com a América em Belo Horizonte e agora com o Atlético no Mineirão. O Mineirão, por sinal, que teve o maior público nesse ano no Brasil, 55 mil pessoas, até que enfim o Atlético teve o bom senso de levar os principais jogos para o Mineirão, onde cabe toda a sua grande torcida. Mas nem a torcida fez com que o Atlético jogasse bem. O Atlético criou poucas chances de gol e não conseguiu furar a defesa da Caldense, que não sofre gols, Gonzaga, há 8 jogos. Se manter isso, ela será campeã estadual. E esse jogo, Marcelo, esse jogo, na verdade, o jogo de volta, ele vai acontecer em Varginha. Rapidinho, a gente está terminando esse bloco, fica mais fácil para o Atlético, né? Por não jogar o jogo em Poços de Caldas. Eu vou falar uma coisa, parabéns de novo a esse time simples, né, de uma cidade pequena. E outra coisa, eu vi o dirigente do time do Caldense dando entrevista, falou assim, ó, que você atribui essa campanha maravilhosa do time do Caldense? Ele diz respeito, trabalho sério, respeito à torcida e respeito aos jogadores. Parabéns. E o Atlético Mineiro abre o olho, porque eu apostaria no Caldense. Legal, muito bacana. Daqui a pouco muito mais. Fernando Pena vai dar a sua palhinha agora no Campeonato Paulista, no próximo bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Não saiam daí. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Que tal um supermercado com preços baixos e atendimento especial? Serve Bem Supermercados na Santa Cruz é o lugar. Aqui você encontra um supermercado completo com tudo o que você precisa. Padaria com bolos, tortas, biscoitos e aquele pãozinho quentinho. Açougue com as melhores carnes e grande variedade de frutas e verduras fresquinhas para você. Serve Bem Supermercados na Avenida Santa Cruz. Pense em uma empresa preocupada com seu calçado. Essa é Transferarte.
a melhor qualidade em transfers e etiquetas, com uma equipe de profissionais qualificados e treinados para melhor atendê-lo. Avenida São Vicente, 3425, na Santa Rita. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Carioca, Campeonato Carioca, vitória do Vasco sobre o Botafogo por 1-0, gol de Rafael Silva aos 46 do segundo tempo, um jogo com chances para ambas as equipes, uma boa partida. Ricardo Costa, e essa final Carioca, onde, entendo, repito, um bom jogo, não é verdade? Bom jogo, Gonzaga, com boas chances. Como eu disse no meu destaque inicial, as defesas se sobressaíram. O Vasco só conseguiu marcar o seu gol após boas chances, e o Botafogo teve boas chances também, inclusive com bola na trave, mas o Vasco só conseguiu fazer o seu gol aos 46 minutos do segundo tempo. E isso para o Botafogo foi muito ruim, porque se o Botafogo permanecesse com o empate na partida, ele jogaria pelo empate no próximo jogo. Agora, com a derrota, não existe mais vantagem. Se o Botafogo vencer por um gol de diferença, teremos disputa de pênaltis para definir o campeão. Lembrando que nas 3 vezes que Botafogo e Vasco se enfrentaram em uma decisão de Carioca, o Botafogo sempre levou a melhor, Gonçalo. Legal, bacana. O Botafogo de René Simões, o Vasco de Doriva. Fernando, a gente está falando agora do goleiro, o Martins Silva, goleiro do Vasco, com 15 segundos pegou uma bola lá. Isso dá uma diferença numa partida, né? Toma um gol com 15 segundos, você pá. E de fato o menino fez a diferença. Tomar um gol em 15 segundos ninguém merece, né? Todo o plano tático do treinador deve desmoronar, né? É verdade. Marcelo, e essa decisão? Rapaz, você criticou agora há pouco, desculpa te interromper, que teve na semifinal, no primeiro jogo, que não houve futebol, esse jogo especificamente falando, Vasco e Botafogo, um jogo para não reclamar digno de uma final, você não acha? Não, foi um jogo que os dois times procuraram sempre a vitória. Mas está aberto. 1-0 para o Vasco não representa nada. Se fosse 1-0 para o Botafogo seria normal. Era um jogo que não merecia o 0-0. Mas também saía aos 46 do segundo tempo. Judiou demais da torcida do Botafogo, né? Tomou um gol aos 46 minutos. A final está aberta, como nos outros locais, né? Em São Paulo, no Sul, em Minas, e tá tudo aberto. Eu acho que o Doriva tem uma estrela muito grande, viu? O Doriva, quem sabe agora, no primeiro ano dele no Vasco, já sai campeão. E o Bill foi dar uma cavadinha lá, Ricardo, pra gente encerrar, pra gente voltar e ir para o Paulista, uma cavadinha tipo Neymar, né? Chegou na cara do goleiro, o Bill que é um atacante, vamos, deixa pra lá. E aí, Ricardo, essa jogada? Gonzaga, eu acho que aí é excesso de preciosismo, né? Não era momento para aquilo, né? Faça aquilo quando estiver ganhando de 3-0, né? Eu acho que numa final de campeonato tão equilibrada faz a diferença. Legal. Olha, agora vamos falar de Paulistão. Primeiro jogo, Palmeiras venceu o Santos na Allianz Arena, na Allianz Parque, por 1-0, mais um jogo que, na minha opinião, o Peixe saiu no lucro, porque perdeu um jogador logo no começo do segundo tempo, com a expulsão do zagueiro do Santos, um pênalti perdido, Marcelo de Oliveira. Marcelo, e essa final? Primeiro jogo, como você avalia esse jogo? Foi um jogo esperado. O Palmeiras jogando na casa dele, sob seus domínios, o estádio lotado. A torcida do Palmeiras, parabéns, lotou o estádio, não teve briga, teve torcida do Santos lá, não teve confusão. A gente quer ver isso, né, nos estádios hoje em dia. Vi lá muita família, vi criança. Mas falando da partida, eu gostei, o Palmeiras fez a parte dele, foi pra cima. E o Santos, acho que deu muita sorte, né, daquele pênalti ter ido pra fora, porque ficou aberto 1-0, ninguém tem vantagem. O Palmeiras, pra mim, é lógico, vai jogar por empate, mas na Vila Belmiro o Santos vai se impor, a Vila lotada também, o Santos tem grandes chances de inverter e sair campeão também. Ricardo, o Robinho, queira ou não, é a grande estrela do Santos, o jogador que articula, a jogada tudo passa pelo Robinho. Até o Marcelo fez uma observação que o Ricardo Oliveira fica ali sem pai, sem mãe, sem o Robinho. Como você viu a ausência do Robinho, e faz o seu comentário, a sua análise desse jogo, dessa vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1-0. Olha, Gonzaga, como acompanhamos o campeonato todo,
sempre frisamos, em alguns momentos, então, o Robinho fez a diferença, estava desequilibrando. Então, um jogador desse, não tem como dizer que ele não faz muita falta, principalmente no momento tão decisivo. E com isso, o Santos ontem, a meu ver, mesmo sem o Robinho, eu acho que poderia ter jogado um pouco melhor. O Santos criou muito pouco, foram apenas 2 conclusões a gol, 2 chutes de fora da área e uma chance com o Ricardo Oliveira que ele cochilou ali, o zagueiro conseguiu tirar a bola, ele não chegou nem a finalizar. Então, em virtude de tudo isso, pelo futebol apresentado, o Santos, a meu ver, saiu no lucro. O Palmeiras, tanto é que a torcida do Palmeiras saiu decepcionada do campo, porque a torcida do Palmeiras contava que teve a chance de matar o campeonato ontem. E a do Santos, comemorando, exatamente, comemorando a derrota, porque sabe que decidir na Vila é um grande fator favorável ao Santos. O Palmeiras tinha tudo para decidir ontem e não conseguiu fazer os gols. Uma arbitragem muito polêmica que eu isento o juiz. Ele não agradou nem a santistas e nem a palmeirenses, mas foram 3 lances extremamente polêmicos que, ouvindo inclusive comentaristas de arbitragem, especialistas no assunto, não há um consenso. Ouvi opiniões, por exemplo, de 2 árbitros, o Leonardo Gaciba e o Carlos Eugênio Simon, 2 conceituados ex-árbitros e hoje comentaristas, divergindo de opiniões. Então, só por aí eu isento o árbitro, porque é decisão interpretativa em todos os lances. O árbitro é fraco. Dá um cartão vermelho para um outro jogador. Aquilo lá foi ridículo. O árbitro lá foi comédia pastelão, do Brasil, né, tá difícil. Bom, vamos falar aqui. A gente tem que falar de árbitro e não dá nome. Vinícius Furlan é um árbitro. Eu não gosto de comentarista, de árbitro comentando futebol. Nada contra eles comentar o futebol. Comentarista. Árbitro comentando futebol, não gosto, é a minha opinião. Você acabou de dizer, 2 árbitros de renome com opiniões diferentes. Fernando Pena, num jogo desse, a arbitragem, eu entendo que não interferiu no resultado. Você viu o jogo, se não viu, obviamente deve ter acompanhado. Como você avalia quando o árbitro, todo mundo reclama do árbitro, você que joga basquete, às vezes é difícil não sair reclamando do árbitro. Nesse jogo especificamente, como você viu? Sem dúvida nenhuma, né? Eu estava acompanhando pela Globo lá e eu vi que deu essa dupla interpretação. Um cara falou que foi pênalti, outro não. Sport TV, se não me engano, também fala que deu pênalti, outro não. Enfim, é muito difícil, que é um momento ali pro árbitro também. Para decidir na hora, o momento ali. Mas falando do jogo, tirando a arbitragem, enaltecer também o trabalho do Santos de base, né? Porque sai jogador que nunca vi sair jogador de lá, porque eles perderam o Ganso, que eu falo, entrou aquele menino lá, o Lucas Lima. O Giovani, que é prata da Giovani, ele é melhor que o Ganso. Hoje joga muito mais bola que o Ganso. Não é o Ganso lá no São Paulo, lá mais uns 10 anos, não, Fernando? O que tá acontecendo? No São Paulo, o que tá acontecendo, gente? Não, ele é um cara que joga o fino da bola, né? Mas para jogar hoje, no meu modo de ver, o Corinthians é diferencial hoje, porque você vê o próprio meio de campo, dos caras combatendo. Acho que todo mundo tem que voltar para marcar. Você pega o Emerson Sheik Guerreiro voltando. Então acho que o basquete como o futebol mudou muito, né? Mas falando no Ganso, agora o Ganso tem a chance também de mostrar por que veio, né? Agora é a hora do Ganso jogar bola. Agora o São Paulo voltou, reviveu, né, Ricardo, na Libertadores de novo. E é a hora agora dos craques do São Paulo. O Ganso, tem outro lá, o Tolói, né? O Tolói, esse pessoal aí sobressair, quem sabe aí, né? Dar o título da Libertadores pro São Paulo. Fernando, ele pegou no pé do Tolói de um jeito, coitado. Esse cara vai acabar. Vou abrir espaço para ele vir aqui. Tolói, você tá convidado aqui por mim, diretor do Esporte Mágico, lá do Ricardo Costa. Direito de resposta, pode vir, está aqui as portas abertas para você. Tem alguma coisa, Fernando, para completar? Você não quer defender o Tolói? Porque ele tá detonando o cara. O que você acha do Tolói e do Ganso lá no São Paulo? O Tolói tá mais ou menos igual o Davi Luiz, né? Não, que fase. Que fase. Toma chapéu. Que fase. Só para completar essa questão de jogador que está devendo, até quando vai a paciência dos dirigentes e da torcida do Palmeiras com Valdívia? É inacreditável, né? O Valdívia foi citado na súmula ontem. Olha, na súmula do árbitro. Ele jogou, Gonzaga? Ele referiu à arbitragem que o estilo tem a frase ladrão lá. Isso dito na súmula do árbitro. Valdívia, você nem em campo estava, é brincadeira. Mas a culpa não é só do Valdívia, não. É da diretoria do Palmeiras, que não tem vergonha na cara de mandar esse cara embora do Palmeiras. Calma, Marcelo. É verdade, sim. É brincadeira. Fernando, você fez, né? Você teve a temporada agora pelo Paulistano, não passou nesse mata-mata, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar a palavra repescagem. E tem os planos, qual é o seu contrato? Vence até quando? Meu contrato é até dia 30 de junho com o Paulistano. Então até lá a gente tem que tem vínculo com o clube, precisa de voltar ainda para São Paulo,
estamos de férias, que nós, como você disse, nós perdemos para São José. Enfim, agora temos que, momento de transição, esperar ver o que vai acontecer. O Paulistano está tendo uma reestruturação lá de orçamento, para ver quanto que vai ter de orçamento. E nisso ainda estamos na expectativa, vamos ver se a gente volta para lá, mas até junho eu tenho contrato lá. Legal, muito bacana, muito bacana. Olha, um abraço pro pessoal lá do Serve Bem, Marcelo, né? O Ostinho, que comanda lá na parte de frios, do açougue, o Thales, o Leandro, o Ronaldo e o Cleone, grande Cleone. Só o Ronaldo é corintiano, todo mundo é flamenguista. Parece que eles combinaram, o Fernando e o Mauro, de contratar torcedor do Flamengo. Marcelo de Oliveira, suas considerações finais para o programa de hoje. Falando a respeito do Serve Bem lá, eu sempre vou lá, compro lá no Serve Bem e parece que você está na tua casa. O Serve Bem você se sente em casa. Vá lá conhecer o Serve Bem, um pessoal bacana, e um abraço pro Mauro aí que tá firme aí na torcida pro Santos. Bom, Gonzaga, eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos nossos amigos. O programa tá tendo uma audiência muito grande. Você que não vê pela net, tá o programa também na internet, né? Você pode ver pela internet. Então a gente queria agradecer, abraço lá pra minha família, minha mãe que tá vendo todos os programas, as minhas irmãs. Tem 5 irmãs corintianas, gente, é complicado, viu? E queria mandar um abraço para minha esposa, para os meus 2 filhos. E um grande abraço, até a próxima. E manda um abraço. Fernando Pena, muito obrigado por atender aqui. Você brindou a gente hoje no programa, né? E que espero que volte outras vezes. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição, enquanto nós estivermos de férias aí. Eu acho que foi um prazer, um programa divertido, muito legal. Acho que foi um prazer estar com você essa 1 hora, acho. Foi de suma importância e legal, bastante compartilhar esses momentos esportivos com vocês. Legal, muito bacana. Ricardo Costa, meu parça, e os seus destaques, as suas considerações finais, Ricardo Costa. Olha, Gonzaga, primeiramente, como você já disse, agradecer ao Fernando Pena essa presença aqui no Esporte Mágico, que muito nos honra. Ter aqui do nosso lado um jogador que foi tricampeão do torneio de habilidades da NBB, com destaque, foi tricampeão, foi 2010, 11 e 12, né, Fernando? Isso. Com grande destaque. Fernando que esteve aí disputando o torneio da NBB pelo Paulistano, jogou aqui em Franca há muito tempo, é da terra, então é uma honra muito grande pra gente recebê-lo aqui no programa. As portas estão abertas, volte sempre, será uma honra pra gente. Que curiosamente, o Fernando nasceu no mesmo dia que eu, 24 de outubro de 1983, né? No mesmo dia, não no mesmo ano, né, Fernando? Mas comemoramos o aniversário no mesmo dia, isso também é uma grande honra. E para finalizar, a grande expectativa aí para as decisões no próximo domingo dos campeonatos estaduais. Como o Marcelo disse, o Gonzaga também, está tudo aberto, não tem nada definido. Os placares aí deixaram bem claro. Atlético Mineiro, abra seu olho. A Caldense, o vulcão de Poços de Caldas, está na área. Legal, olha, um abraço para a Flavinha, né, que fez parte em 2012 lá com a gente no curso de locutores. A Flavinha que está lá na Deus Te Side, lá no shopping, grande profissional, a colegona nossa. O Esporte Mágico vai chegando ao seu final. Até o próximo programa. Um grande abraço a você que nos prestigiou e até a próxima semana, onde muito mais aqui para você na Nova TV.